aqui comigo hoje ao vivo a Ellen Neves, gente, psicanalista. Ela é hipnóloga, ou seja, especialista em hipnose. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que sempre gera uma polêmica, né? Sempre gera uma conversa. As pessoas imaginam que a hipnose é alguma coisa que não é, né? Primeiro, boa tarde, Ellen. Obrigada por estar aqui com a gente no Tarde na Band, viu? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a sua presença aqui ao vivo. Primeiro, queria saber aí para o pessoal de casa, o que é a hipnose? Bom, para a gente entender o que é a hipnose, primeiro a gente tem que entender duas coisas. Certo. A primeira delas é que a hipnose não foi criada, ela foi descoberta. A hipnose existe desde que o homem existe. A hipnose é um processo natural da nossa mente. E a outra coisa é que a nossa mente, apesar de ser uma mente, ela é dividida em 3 partes. Olha que interessante. Uma parte mais profunda, que é a nossa mente inconsciente, que é responsável pelo nosso sistema nervoso autônomo, que regula as funções vitais do nosso corpo, como, por exemplo, a digestão, a respiração, a circulação do sangue. Quando a gente se corta, o nosso corte ele é cicatrizado. Então, tudo isso acontece automaticamente, sem a gente precisar fazer nenhum esforço. E também o nosso sistema imunológico, que nos protege de vírus e bactérias. Então, essa é a nossa mente inconsciente, é uma parte mais profunda da nossa mente. A parte mais superficial da nossa mente é a mente consciente, que é a parte racional, analítica, lógica, aquela estratégica. Que a gente pensa e tem noção do que está fazendo. Exatamente, né? que a gente faz justificativas, emite julgamentos, tem consciência crítica do que é bom, do que é ruim. Só que essa parte, ela representa apenas 5% do nosso comportamento. A maior parte do nosso comportamento está na nossa mente subconsciente. É aí que está o segredo. Ou aí que está o problema, o segredo, né? Vamos tirar esse problema, vamos tirar o lado bom disso, né, doutora? Exatamente. Então, está tudo na nossa mente subconsciente. As memórias de longo prazo, emoções, imaginação, os nossos hábitos, as nossas respostas automáticas, nossos padrões de comportamento, está tudo na nossa mente subconsciente, que é aquela que registra, que está o tempo todo registrando tudo que está no nosso entorno, principalmente do 0 aos 7 anos. Por exemplo, um trauma de infância, alguma coisa que você pode ter vivido, nem se lembra, está ali no teu subconsciente alguma reação, né? Exatamente. Então, o que a hipnose faz? A hipnose, através de uma indução hipnótica, ou seja, os hipnoterapeutas, eles modelaram o que acontece naturalmente na nossa mente e, através disso, foi feito um protocolo, um processo que consegue fazer com que a mente fique naquele estado favorável a receber sugestões e assimilar na mente subconsciente. É como se tivesse uma forma de acessar esse subconsciente. Exatamente, porque a mudança ela acontece quando a sugestão é aceita pela mente subconsciente. Por isso que muitas vezes a gente quer várias coisas conscientemente, mas não consegue colocar em prática. Entendi. Você quer ali, né, mudar de vida, melhorar, eu quero mudar minha dieta, ou eu quero ser uma pessoa mais ativa, mas você não consegue reagir. Exatamente. Um exemplo muito claro é a questão da dieta, exercício físico, procrastinação. Então, a mudança de comportamento que a pessoa quer, ela sabe que é importante para ela, mas ela não consegue colocar em prática. Por quê? Porque lá no subconsciente dela tem uma programação diferente daquela que ela está buscando conscientemente. Eu acho que eu estou programada nesse subconsciente a fugir do exercício, tá? Estou precisando de uma sessão de hipnoterapia que a gente fala, né? O que a hipnoterapia pode tratar, para a gente entender? A hipnoterapia pode tratar basicamente todos os distúrbios e transtornos que são gerados pela nossa psique. Certo. Então, como por exemplo, ansiedade, depressão, pânico, fobias, as doenças psicossomáticas, como enxaqueca, insônia, algumas alergias também que são causadas por questões emocionais. Então, tudo que a nossa mente cria, a hipnose consegue reprogramar.
Ai, que interessante. Então, tudo que a gente assim, já conhece, olha, uma depressão ou uma ansiedade que poderia ser tratado também, uma forma de, com a psicoterapia tradicional, a hipnose é mais uma arma, digamos assim, para tratar essas doenças, né, esses males aí que acometem tanta gente, né? Sim, é uma ferramenta, mais uma ferramenta que pode ser usada, inclusive, por vários outros profissionais, como por exemplo o psicólogo, ele pode associar a psicoterapia com a hipnose, e ela surgiu como método científico na medicina, inclusive. Olha que interessante. Foram médicos os pioneiros que trouxeram esse conceito, né? Então, por exemplo, ela surgiu com Franz Mesmer, com Freud, o próprio Freud, com Charcot. Todos esses, James Braid, todos esses são médicos, que na observação ali conseguiu ver que realmente, acho que a gente fica em momentos que a gente fica hipnotizado ali, né? Sim, a hipnose é um processo natural que acontece todos os dias com todos nós. Todos os dias? Exatamente. Inclusive tem uma pesquisa que fala que a cada 1h30 a 2 horas, o nosso cérebro ele entra em transes hipnóticos, em ciclos hipnóticos, que é como se ele desse um respiro. Nesse momento, o nosso cérebro ele fica mais suscetível a receber sugestões. Interessante. E esse período é durante o sono ou durante a gente está acordado? Durante a vigília. A vigília? Durante a vigília. A gente se pega às vezes nos momentos que a gente está viajando, a nossa mente foi longe ali, seria mais ou menos isso. Isso, ou por exemplo, quando a gente está assistindo um filme, que a gente fica imerso naquela história, e a gente começa a sentir as emoções daquele personagem, mesmo sabendo que aquilo não é real. Entendi. Então, quando você está lendo um livro, que você viaja na sua imaginação e você começa a sentir emoções. Então, todas as vezes que você altera o seu estado fisiológico, as suas emoções, ou que você aceita uma sugestão, isso faz com que você mude um comportamento, um estado emocional. Todas essas vezes houve a hipnose. Olha que interessante. E muitas pessoas, sempre que a gente fala hipnose, as pessoas lembram coisas relacionadas ao cinema, aos desenhos, personagens, e que você vai ser hipnotizado e de repente você vai comer uma cebola e vai achar que está comendo uma maçã. Isso não é nada disso. Então, existe a hipnose de entretenimento, a hipnose de palco. Então, deixar bem claro que isso é um entretenimento, é algo que é feito para diversão e para mostrar. Mas não é isso que trata a hipnoterapia. Não, a hipnoterapia é aplicar a hipnose num contexto terapêutico para tratar alguma coisa que esteja, algum sintoma que esteja incomodando a pessoa. Certo. Então, essa hipnose, ela é importante existir, essa hipnose de palco, porque, na verdade, ela demonstra o poder da nossa mente. E como quando a gente aceita uma sugestão, a gente consegue mudar uma percepção. Então, o que acontece com a cebola e com a maçã é uma mudança de percepção. A pessoa que está ali passando por aquilo, ela aceitou a sugestão ao ponto do corpo dela perceber aquela cebola como uma maçã. Então, isso existe como forma de entretenimento, mas não é isso que é feito na hipnoterapia, Exatamente. Né? Claro, até porque você vai aproveitar um momento aí de terapia através da hipnose para tratar de questões muito mais profundas, né? Com certeza. Não é para entreter ninguém, não é para poder se conhecer. Tem uma espectadora de casa que ela entrou em contato, não quis se revelar, até para convidar o pessoal, pode mandar suas mensagens pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo YouTube. Ela quer saber se dá para deixar uma paixão, você consegue, através da hipnose, aí, tentar condicionar a sua mente a poder sair de um relacionamento tóxico, por exemplo? Então, uma arma muito poderosa da hipnose é a regressão. Certo. Então, eu vou dizer assim que 80% dos casos em que a pessoa apresenta algum problema, algum bloqueio, alguma coisa que ela não consegue superar na vida dela, ela precisa fazer as pazes com o passado. Nossa, que interessante. E ela faz isso através da regressão. Então, precisa entender quais são as causas que levam essa pessoa, por exemplo, a se sentir atraída por alguém com perfil relacionamentos tóxico, né? abusivos, exatamente. Por ela se submeter a isso, por ela se sujeitar a esse tipo de situação, porque isso tem a ver também com autoestima. Certo. Então, muito provavelmente, eu sei que a gente está fazendo aqui uma análise muito superficial, não conheço o caso, mas muito provavelmente isso está ligado
à infância. Lá no subconsciente, Na é que vocês das conseguem vezes. tratar, Exatamente. né? E muitas vezes eu acho que as pessoas se encontram ali, vai procurar ajuda, muitas vezes ela não sabe o que está incomodando, né? Isso também, a hipnoterapia pode ajudar? Pode ajudar sim, porque a hipnoterapia é um olhar para dentro. Certo. Então, hoje a gente vê as pessoas muito atarefadas, muito comprometidas, sobrecarregadas de informação, porque afinal de contas a informação ela vem de todos os meios, né? E isso faz com que a pessoa ela se afaste cada vez mais da própria essência. Então, ela precisa desse tempo, ela precisa olhar para dentro, é o autoconhecimento que a gente fala. Muito legal, igual a gente vê ali no VT da angústia, né? Muitas pessoas têm esse sentimento, né? Não sabem diferenciar se realmente pode ser algo médico importante, assim, a ser, né, de repente, o começo de infarto ou uma crise de pânico. É difícil perceber, né? Como lidar com esses sentimentos, né, Ellen? Sim, inclusive eu atendo várias pessoas que vêm de diagnósticos médicos, de casos até de internamento, onde ela vai para o médico porque está achando que está tendo uma AVC, porque ela acha que está infartando. Todos esses sintomas são bem característicos também de crises de ansiedade e pânico. Então, quando ela não consegue encontrar nenhuma causa física que justifique aquilo que ela está passando, aí ela entende que a questão dela é psicoemocional. E, claro, a hipnose, a hipnoterapia trabalha com a mente, mas isso traz benefícios físicos na vida da pessoa, né? Com certeza. Eu falo que a mente é como se fosse o maestro, né? Ela é o maestro de uma orquestra que é o nosso corpo. Então, é ela que rege todo o nosso corpo. Se a mente não está bem, não está saudável, o corpo acaba padecendo de alguma forma. E o contrário também é verdadeiro. Então, quando você cuida da sua mente, com certeza você tem muito mais saúde. Ganha, né? O corpo ganha, a mente ganha, né? Cuidando Sim. de um, o outro acaba ganhando. E a hipnoterapia, ela é também utilizada em crianças? Pode ser utilizada? Sim, é utilizada em crianças. Inclusive, é maravilhoso trabalhar com crianças, porque na hipnoterapia, a gente acessa a imaginação. Certo. E ninguém melhor do que criança para cheia imaginar. de imaginação, né? Só que é aquele negócio, se você, às vezes a criança está apresentando algum problema de comportamento e se você não trata os pais, às vezes não adianta surte tratar efeito. as crianças, né? Mas então a hipnoterapia pode ser utilizada Pode. ali, tanto se a criança está apresentando algum sintoma em relação à escola, alguma angústia, Sim. alguma inquietude ali, é legal também trabalhar a hipnoterapia? Sim, com certeza. Ela não tem efeito colateral, inclusive. Não tem, né? Não tem efeito colateral. Então, o tratar a criança e em conjunto com os pais também, para entender o que os pais estão contribuindo naquele comportamento daquela criança, é perfeito. Importante, né? Tratar Sim. a família, né? Sim. Nossa, eu fiquei super feliz com esse papo de hipnoterapia, porque eu tenho curiosidade. Você falou da questão da regressão, que é uma das partes ali da hipnoterapia, né? Sim. Como é feito? É numa sessão mesmo de psicoterapia? Ou uma coisa que a gente pensa regressão, a gente também vai a nossa mente para os filmes, né? Voltar no passado, já parece um imaginário. Como funciona essa questão da regressão também? Então, existem muitos mitos a respeito tanto da hipnose quanto da regressão. Tem aqueles mitos de vidas passadas. Sim. Vidas passadas, ele vai de acordo com a crença da pessoa. Então, se no imaginário da pessoa, se no subconsciente dela, ela aceita essa possibilidade, de acordo com a crença religiosa que ela tem, isso pode acontecer. Certo. Mas não é necessariamente é obrigatório acontecer. Se ela não acredita nisso, Se ela não vai ter... acredita, não. Então, ela pode voltar, inclusive, até no útero da mãe. Existem casos de pessoas que conseguem acessar memórias que foram registradas lá no útero da mãe e quando ela vai perguntar para os pais, teve essa briga, aconteceu isso, e realmente aconteceu, Sim. porque o nosso subconsciente está gravando tudo o tempo todo. Então, quando você está em estado de hipnose, você tem um acesso maior às memórias, é o que a gente chama de hipermnésia. Então, é muito, pelo fato de você estar hiperfocado, hiperconcentrado, você tem esse acesso. Então, você pode acessar, sim, memórias intrauterinas e, para quem acredita,
pode ir para vidas passadas. Interessantíssimo, né? E também a hipnoterapia pode ser usada ali como algumas medidas de tratamentos paliativos para pessoas que estão ali em casos de câncer terminal, doença terminal, para trabalhar ali esse momento, né, final, também esse momento de luto depois, para trabalhar a família. Dá para usar a hipnoterapia? Com certeza, dá para usar hipnoterapia para tudo, porque na verdade a hipnoterapia é você entender como a sua mente funciona e saber acessar as partes da mente para que você possa assimilar dentro de você as sugestões para o seu bem-estar, para a sua cura, para a sua melhora, para a sua superação, por exemplo, do luto, né? Então, a gente pode usar a hipnoterapia para tudo. A cura está na gente, né? A nossa cura. Sim. Ali, né? Pelo que, assim, nosso bate-papo, as pessoas buscarem ali como se curar, né? De tantos problemas, né? Sim, porque, inclusive, a gente tem um princípio que todos os recursos que a gente precisa já existem dentro de nós. A gente só precisa acessar isso. Então, se a gente pensar numa criança... Uma criança, ela nasce livre, ela nasce desinibida, sem nenhum vício, corajosa. Sem nenhum, nada ruim, né? Ela só nasceu pura, né? Não tem depressão, não tem ansiedade, não tem nada. Então, isso a gente vai adquirindo ao longo da nossa jornada. Então, com a hipnose, a gente consegue resgatar toda essa potencialidade, todo esse poder que já existe dentro de nós e que, de alguma forma, a gente acabou perdendo com o passar do tempo. Muito bacana. Nossa, estou curiosíssima. Já quero deixar o meu horário com você certinho lá, Cláudia. Já deixa o horário para mim, que é muito legal também poder ter essa experiência para passar para o pessoal de casa. Achei muito bacana. Quero agradecer o seu tempo, a sua disposição. E eu quero que você passe para o pessoal de casa como pode para entrar em contato com você, para ter acesso aí à sua agenda, para poder marcar um horário aí com a doutora, né? Então tá bom. Meu telefone é 991 21 6262, Instituto Iluminar. Nós estamos na rua Nel Alves Martins, número 1058, sala 2. E as minhas redes sociais é Ellen com H e 2L, V Neves, né, o Instagram. E o meu site também é Ellen V Neves. Muito obrigada. Espero você numa próxima para a gente tratar também de outros assuntos muito legais, programação, né, da nossa mente. Tem muita coisa bacana para a gente conversar, viu, Ellen? Eu agradeço. Obrigada.